deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo! Flamengo deve ter 3 reforços para o jogo de volta da semifinal do Carioca. Danilo, Alexandre e Juninho tendem a ficar à disposição contra o Vasco. A decisão sobre o retorno caberá à comissão técnica. Alexandre sofreu lesão muscular de grau 1 na coxa. Juninho teve um edema na coxa direita, está fora desde o dia 12 de fevereiro. Danilo teve um incômodo muscular e tem feito um trabalho de controle de carga. O Danilo fez uma atividade à parte no Ninho do Urubu. O atleta voltará a trabalhar com o elenco e a tendência é que ele esteja disponível para enfrentar o Vasco. Michael, Everton, Cebola e Cleiton não poderão jogar. Cebolinha por conta de lesão na coxa esquerda, na coxa direita, e Michael por conta de lesão na coxa esquerda, além de Cleiton, que está suspenso por ter agredido o zagueiro Barbosa. Rodrigo Bigode, Danilo, Alexandro e Juninho já voltam logo para o time titular? Cara, o Juninho tanto faz como tanto fez. Não vai ser titular, se entrar, vai entrar no segundo tempo. Para mim, indiferente, tá? Se vai jogar ou não. Agora, sobre os outros dois jogadores, os dois que vieram da Juventus, o Danilo foi um controle de carga, né? O Danilo foi controle de carga. Então, dentro desse revezamento que está acontecendo por enquanto entre Léo Ortiz e Léo Pereira, eu particularmente colocaria ele até no lugar do Léo Ortiz, tá? Jogaria com Danilo e Léo Pereira para esse jogo contra o Vasco. Acho que não vai alterar a qualidade do time. O Alexandre eu já não arriscaria. Eu acho que esse jogo do Vasco tá controlado, velho. Acho que eu prepararia o Alexandre para o jogo contra o Fluminense na final. Eu ainda iria com o Varela na lateral esquerda. O Varela. Eu ainda iria com o Varela. Manteria a competitividade. Já no jogo contra o Fluminense, aí eu prepararia o Alexandre, entendeu? Acho que não precisa correr. Não precisa correr, tá? Juninho, te surpreenderia o Juninho, por exemplo, no lugar do Bruno Henrique? Não, me surpreenderia total. Entendeu? É que eu tô falando, assim, o pensamento que a gente tem dificilmente o Flamengo vai perder esse jogo. Eu sei que tudo cai do cavalo, né? Já cai do cavalo. Já foi, caramba, já perdi uma mulher para um maluco que tinha só tinha um olho. Já perdi. Falo, caralho, não tem como eu perder. Perdi. O maluco só tinha um olho, entendeu? Algo tinha até ele tinha uma massa, um adesivo aqui, ó, de cor de pele. E aí, o apelido dele era Ciclo. O pessoal chamava ele de Ciclo, vem de Ciclope, porque ele virava assim, ficava parecendo que só tinha um olho central. Mas enfim, já perdi uma mulher para um cara desse. E eu falando, cara, não tem como eu perder. Já perdi, acontece. Mas me surpreenderia, ainda mais porque vem de lesão, entendeu? Eu acho que, vou falar a verdade, eu escalaria o mesmo time que jogou contra o Vasco. Talvez, se eu tivesse que mudar alguma coisa, eu ia promover a volta do De La Cruz. Ou no lugar do Gerson, ou no lugar do Luiz Araújo. Estou falando mais em poupar o time, para tentar jogar com força máxima contra o Fluminense. Sim. Então, nesse caso, quem seriam os jogadores poupados? Quem você acha que está precisando? Eu entraria com Rossi, Wesley, Danilo, Léo Pereira e Varela. Ou seja, poupou o Léo Ortiz. Léo Ortiz. Tá. Eu colocaria o Pulgar. Acho que eu colocaria o Pulgar. Tentaria ver a questão do De La Cruz, jogar o De La Cruz. Numa ponta o Arrascaeta, Plata, e aí na esquerda ou Gerson ou Luiz Araújo. Entendeu? Ver qual dos dois que tá melhor tal. E na frente eu iria de Bruno Henrique, cara. Não pouparia o Bruno Henrique para esse jogo contra o Vasco, não. Ainda mais que o Bruno Henrique tá um gol de fazer o 100º gol contra o Vasco, que é um dos seus maiores fregueses tal. Eu acho que é o maior, né? Na verdade, é o maior freguês do Bruno Henrique, o maior alvo, né, dos gols do Bruno Henrique é o Vasco da Gama.
Então só faria isso, cara. Só pouparia talvez ou o Gerson, Luiz Araújo para botar De La Cruz e pouparia o Léo Ortiz para a entrada do Danilo. Esse time precisa pegar ritmo. O time não fez um bom jogo contra o Vasco. Vamos falar a verdade, o time não fez um bom jogo. Então o time precisa pegar ritmo, tá? Eu acho que eu não gosto de jogadores acumulando minutagem no Campeonato Carioca, mas a verdade é que os jogos estão acontecendo semanalmente, né? Mas, Bigode, tem um detalhe, eu não sei se você acompanhou esses dias. Para que a grande final do Carioca não acontecesse na volta da data FIFA, possivelmente as finais do Campeonato Carioca acontecerão na próxima quarta e no próximo domingo. Então o Flamengo enfrentará, após o Vasco, uma sequência de jogo quarta e domingo. E aí depois só voltaria a jogar contra o Inter pela estreia. Depois para. Isso, quarta, sábado, quarta e domingo. Aí metade do time vai para a data FIFA e depois volta na terça-feira para enfrentar o Inter, acho que no sábado ou no domingo. Isso muda alguma coisa na sua... poupar alguns jogadores a mais para ir inteiro na quarta e no domingo? Ou não? Tem que levar esse jogo de final de semana agora a sério? Eu levaria esse jogo a sério, velho. É 1-0 só, cara. É 1-0 só. O jogo foi feio, tá? E jogo feio abre precedente para várias coisas. É que a gente hoje está falando do Bruno Henrique acertou uma bola e o caramba 4. Vamos pensar que no primeiro tempo teve uma arrancada do Ryan para a defesa do Rossi, o Ryan pegou o rebote e o Léo Ortiz tirou em cima da linha. Vamos pensar que aquele gol tivesse saído, o Vasco ia todo mundo ficar na linha do gol. E pode acontecer sim, dentro desse critério, do Vasco chegar e fazer um jogo onde ele possa vencer, velho. Eu sei que é absurdo por conta da sequência de jogos de Flamengo e Vasco, mas dentro desse cenário que aconteceu no primeiro jogo, pode acontecer, velho. Vamos pensar o seguinte, o Flamengo não finalizou uma bola no gol no primeiro tempo. O Flamengo não finalizou uma bola no gol no primeiro tempo. E foram poucas bolas no alvo do Flamengo. Então, assim, o jogo pode ser no Maracanã, pode continuar um jogo feio, o Vasco achar um gol e a gente se fuder. Eu sei lá, brother. Eu tentaria dosar. Talvez o Bruno Henrique poderia ficar no banco? Poderia. Bota lá a porra do Juninho e tal. Mas eu tentaria ir com mais jogadores titulares do que com reservas. Eu acho que aí é um assunto também para a fisiologia. Eu sempre falo isso aqui, né? O clube tem informações que nós não temos. Eu não sei se o chip de quem que está apitando, mas pela primeira vez o Flamengo vai enfrentar de fato uma sequência de jogos em que vai ser exigido. Tudo bem que pode ser um nível de exigência de campeonato carioca, mas pega um Flamengo e Vasco nesse final de semana. Se tudo der certo, possivelmente um Fla-Flu na quarta. E se tudo der certo, possivelmente um Fla-Flu no domingo. Então, eu acho que o Flamengo teria que se preparar para esse tipo de competição. Lembrando que o Felipe Luiz prometeu: não vou estourar jogador no campeonato carioca. Não vou colocar sequência no campeonato carioca. Se isso é verdade, ele vai ter que poupar em algum momento. Ou ele vai poupar no meio de semana, no primeiro jogo da final contra o Fluminense, ou ele vai poupar agora nesse final de semana. Entre os dois, aí de maneira muito respeitosa ao Vasco, para mim a hora de poupar é agora.